Alguns trabalhadores angolanos queixam-se de trabalho forçado e maus tratos em algumas empresas, principalmente chinesas. Muitos dizem que chegam a ser espancados e às vezes proibidos de usar as casas de banho. As denúncias foram feitas esta quarta-feira durante a operação denominada Trabalho Digno. Era para ser uma simples visita inspectiva, com os agentes do Serviço de Investigação Criminal, Inspeção-Geral do Trabalho, Instituto Nacional de Segurança Social e Serviço de Imigração Estrangeiro. Os depoimentos destes gerentes de loja coincidiam com o de Alex Lee, diretor de comunicação da cidade da China, que descreviam o centro comercial como um dos melhores lugares para se trabalhar. Então, decidimos andar pelos nossos próprios pés e afastámo-nos uns poucos metros da caravana. A partir daí, começamos a ver o outro lado da moeda. Tiraram os trabalhadores antigos, mandaram ir para casa todo mundo. Estão escondidos lá embaixo, mas lá embaixo, fora do quintal, onde todos os trabalhadores estão. Hoje a nossa chefe chegou, disse que aqui as polícias vão vir para inspecionar o estabelecimento. Então elas disseram que nós não podemos sair. Nos pegaram, nos meteram lá no porão, fecharam, apagaram as luzes, fecharam a porta, ela ficou lá conosco. Depois ela saiu fora, ela disse que é para nós ir para casa, que é para não nos encontrarem lá. Os polícias não nos encontrarem, que é para nós não darmos o nosso testemunho. Trabalhamos todos os dias, ganhamos 40 mil. No final do mês, elas por dia te dão 1000 kwanza. No 1000 kwanza você que sabe se vais comer ou se vais apanhar táxi. Depois, no final do mês, te dão 10.000 kwanza, que é para completar os 40 mil. Não te dão comida, não te dão nada. O gerente do restaurante, ele bate nas funcionárias quando fazem qualquer coisa. Se você deixar cair uma tigela ou um prato, vão te bater. Se eles não te baterem, vão te chutar na mesma hora. Aqui ninguém tem contrato. Não há nenhum trabalhador aqui com contrato? Não, mesmo o cacho do andar me chotam. Na mesma hora que você caiu do andar me chotam. És expulso? És expulso, te chotam. Ninguém te socorre? Ninguém te socorre. Esta fábrica de produtos para máquinas industriais tem 3 andares. Produz uma quantidade considerável de tubos e ferros por dia e só tem 2 funcionários que se queixam da subcarga laboral. O diretor da Inspeção-Geral do Trabalho afirma que não se pode falar em trabalho escravo em Angola, sublinhando que a inspeção estará na cidade da China por vários dias para colher depoimentos e sancionar os infratores. Pronto, falar de escravidão nessa altura é muito prematuro, não temos nenhuma constatação do gênero. E nessa altura não é confortável para nós fazer referência de se existe ou não uma escravidão moderna, como faz referência. O que nós vamos aqui identificar são outros aspectos, mas ali onde encontrarmos situações que concorrem para situações da prestação de um trabalho precário, iremos sim, nos termos dos elementos que estão salvaguardados do poder de autoridade pública que os inspetores da Inspeção-Geral do Trabalho têm, vamos efetivamente fazer a nossa atividade da melhor maneira possível. Dr. Albino Paquice, boa noite. As denúncias dos funcionários, de alguns funcionários da cidade da China, dão-nos a perceber que existe trabalho escravo em Angola, pelo menos um trabalho não considerado digno, mas o diretor de Inspeção-Geral do Trabalho diz que por esta altura é prematuro falar-se em trabalho escravo. Que notas nos pode dar sobre as peças que lhe demos a ver? Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Bali. Boa noite aos telespectadores. Leda, há trabalho escravo em Angola. Isso que eu aqui posso falar isto também, para além da peça que a TV Zim passou e dessa reportagem, eu também já visitei, pois embora em alguns casos não se pode entrar em certos estaleiros onde temos chineses a controlarem e a fazerem, portanto, a empregarem rapazes que alguns deles são menores de idade. Há muitos rapazes menores de idade que trabalham em estaleiros de chineses e cujo trabalho é escravo, ou seja, os rapazes entram no princípio do mês e saem uma vez no fim do mês. E a alimentação que têm é completamente precária. Aliás, para além dessa reportagem, já há coisa de 3 meses fechou-se um estaleiro, mesmo na zona na área da autoestrada,
onde nós tínhamos rapazes que comiam arroz todos os dias com um pouquinho de peixe, e a água que utilizavam é água que vinha da casa de banho, que eles usavam a casa de banho, e portanto os dejetos iam para a vala d'água, e é aquela água que eles bebiam, e é aquela água que eles cozinhavam o arroz que eles comiam todos os dias, uma refeição por dia. Agora, esta reportagem que a Zimbo fez, e ainda bem que a Zimbo fez essa reportagem, e nós temos que dizer aqui que existe, contrariamente ao que diz o diretor de inspeção do trabalho, em Angola, no nosso país, existe sim trabalho escravo. A Leda viu a peça e a jovem diz que recebem todos os dias 1000 kwanzas. E eles entram às 8 da manhã e saem para além do horário de trabalho, que é 17 ou 18 horas. Não cumprem o horário de trabalho, ponto número 1. Não têm uma paragem para almoço. Qualquer pessoa que trabalha com chinês sabe que entra às 8 e sai às 17 horas e não tem uma pausa para o almoço. Está a almoçar, está a atender as pessoas. Não há uma pausa sequer. Não tem um salário digno, não tem contrato de trabalho, não tem condições de saúde no trabalho, não tem uma série de coisas. Portanto, se o senhor diretor da inspeção do trabalho diz que não há trabalho escravo em Angola, só podemos dizer uma coisa: não sabe como estão alguns trabalhadores. E se nós fizermos o corredor da entrada do Benfica até ao final no Cacoaco, nós vamos encontrar vários estaleiros fechados, onde temos chineses, onde existem trabalhos de menores de idade e de pessoas que estão a trabalhar na condição de escravos. Quem é o responsável por isso? É a Inspeção Geral do Trabalho. Quem é responsável por essa condição dos angolanos aí naquela condição é a Inspeção Geral do Trabalho. Porque estes jovens estão numa condição, Leda. Qualquer pessoa que reclame da condição de trabalho aí, no dia seguinte sai. E não pode reclamar em ninguém, não reclama para nenhum sítio. Para lá de que muitos dos chineses que têm estaleiros de trabalho, não falo apenas do mundo da China, os chineses que estão no mundo da China estão ligadas a muitas outras pessoas poderosas do nosso país, cujo nome não vale a pena citar, conheço alguns, não vale a pena citar, que são estas pessoas que são testa de ferro dos chineses, e nós conseguimos ver o que é que os chineses fazem em Angola, com todo o respeito que eu tenho pelos chineses. Os chineses é uma raça de trabalhadores, são pessoas trabalhadoras, mas estão a nos levar a nós, angolanos, numa situação de escravidão. Deixa-me lhe dizer que muitas das condições nas quais nós estamos a viver, nem sequer o colono fazia isso. Dava condições de trabalho, é verdade que também tínhamos um trabalho muito duro, mas hoje os angolanos estão a ser desrespeitados na sua própria terra. Porque quando são expulsos naquela condição, não se podem queixar a ninguém. E isso, para mim, parece que é muito grave. E vamos esperar que esta expensão continue sem que, Leda, seja uma expensão avisada na televisão, para dizer que no dia seguinte, amanhã, vamos visitar o mundo da China. O mundo da China, claro que se prepara. Visitas de expensão não são avisadas, são visitas surpresas. É o que nós esperamos que se faça. Doutor Bali Chionga, quero ouvi-lo também. Boa noite. Estas denúncias foram feitas à jornalista Graciete Xavier, que foi quem esteve a conduzir esta reportagem na cidade da China. Diz-nos que, frente aos patrões, os funcionários disseram que estava tudo bem. Frente às pessoas que foram para investigar, por assim dizer, quer o SME, quer o SIC, eles disseram que estava tudo bem. Depois, e aí vale não só o faro jornalístico, mas toda a estratégia ajuizada pela Graciete para ouvir em off alguns trabalhadores, e aí sim eles tiveram coragem de expor a situação que vivem e as situações completamente desumanas a que são obrigados e submetidos diariamente. Antes de ouvir a sua opinião sobre isso, eu quero saber se, do ponto de vista jurídico-legal, já que é advogado, é possível que se faça um contrato salarial em que a pessoa receba diariamente um valor, tal como eles recebem, são 40 mil de salário, recebem todos os dias 1000 kwanzas e ao fim do mês 10 mil kwanzas? É possível que se faça isso? Leda, boa noite, permita-me saudar boa noite, primeiro. Doutor Bali. Saudar o Paquis também e os telespectadores em casa. Na verdade, depois de ouvir essa reportagem, aliás, para além de alguma pesquisa que eu venho já fazendo, eu fico com alguma dificuldade de tecer algumas considerações. Mas, Leda, é uma notícia muito triste. E deixa-me primeiro, antes de entrarmos mesmo para essa situação, parabenizar a Seleção Nacional. Nós somos 20 anos depois campeões da COSAFA e penso que uma nação do desporto, esse é um sinal muito interessante. Vamos voltar para o assunto e Leda, é assim, nós temos de ser responsáveis, quando publicamente fazemos determinados pronunciamentos. E, bem,
Refere-se a quê em particular, dizendo por exemplo, isto? Dizer assim, não há trabalho escravo. Prefiro perceber que não queira dizer porque, enfim, mas é assim. Primeiro, uma instituição, nós somos um Estado, e nós somos um Estado sério. Primeiro é preciso dizer isso. Depois, um Estado tem vários mecanismos para ir buscar realidades e, portanto, eu nem quero acreditar que é naquela visita onde se foram constatar as coisas. Não. Quando se recebem denúncias, é possível fazer fiscalização não informada. E nós, nesse sentido, temos experiência suficiente. Agora, Leda, deixa-me dizer, há estudos. Há um relatório de 2022 do Banco Mundial que faz uma análise sobre o investimento chinês em África e faz um estudo na África Austral, envolve 7 países, um dos quais Angola. Eu estou a falar de um estudo, um dos quais Angola, onde claramente os resultados mostram que há serviço indigno, serviço escravo e, sobretudo, incumprimento da legislação laboral. E, portanto, bastava que um dirigente, um diretor de expensão, pegasse em estudos e fizesse essa leitura e dava-lhe logo um indicativo. Depois, encontrava então os mecanismos para ir buscar a verdade, porque claramente não é numa visita avisada, aliás, diz-se mesmo que guerra avisada não mata soldado. Não mata. E, portanto, não é na visita avisada que se resolve. Depois, as próprias imagens mostraram, eu não sei se... Porque nós não podemos aceitar alguém que está a trabalhar em obra, na construção, com chinelas e meias. Não é. Tem que ter botas próprias para o trabalho na obra. E aquilo é claro, aliás. O conceito de trabalho escravo é muito claro também. Um dos primeiros elementos é mesmo o trabalho forçado. Depois, são as jornadas exaustivas, ou seja, se a lei diz que há uma interrupção para o almoço e essa interrupção não acontece, enquadra-se depois as condições degradantes. A pergunta que colocou, pagar o salário... Olha, o salário, existe um salário diário. Nós temos um salário mensal, aliás, há realidades onde se paga semanalmente. Sim. E, portanto, não há nenhum problema em pagar diariamente. Mas isso tem de ser feito essencialmente por acordo. E depois, também não podemos aceitar, primeiro, 40 mil kwanzas contraria aquilo que está estabelecido como salário mínimo nacional. Já contraria. E é preciso mudar isso. Depois, é preciso também não confundir aquilo que é o salário e os outros suplementos, nomeadamente, pelo menos, se não é um subsídio de transporte, um apoio ao transporte. Agora, uma visita real e uma discussão mais detalhada sobre determinados trabalhos nos ajudaria a aferir, aliás, porque também temos, depois de dito isso e termos criticado isso, temos também de dizer que existem lugares onde os empregadores são chineses, onde os trabalhadores não passam por essas dificuldades. Temos de ser justos em dizer isso e, portanto, nós não estamos contra o investimento chinês em Angola e em África. Aliás, é um dos nossos principais parceiros e, na verdade, cria muito emprego. Mas tem de ser emprego, não pode ser escravidão, porque se passa para a escravidão também nós não queremos. E a questão que se tem que colocar é mesmo essa. É emprego, então que seja mesmo emprego. E aqui eu estou de acordo com o Paquice. Quem protege o cidadão angolano, quem protege o trabalhador angolano, não é o empregador, é o Estado. Por isso é que existe a Inspeção Geral do Trabalho. Por isso é que existe até um Ministério do Trabalho. É mesmo para velar por essas questões, regular e fiscalizar a aplicação da lei. Nós temos que ser firmes nisso. Era bom não voltarmos a ouvir isso. Aliás, nós temos estado a falar aqui permanentemente sobre isso. Será que não há coragem mesmo para chegar e colocar ordem? Mas sabe, doutor Bali, aqui há um problema que também nós temos que aflorar. A nossa expensão, em muitos casos, é muito corrupta. E temos que ter a coragem de dizer isso. Nós temos uma expensão, em alguns casos, muito corrupta, em que faz a expensão, se apercebe dos problemas, recebe 3, 4, 5, 6 milhões de kwanzas e
fecha os olhos. Sim, mas e depois os rapazes... nós somos mais de 30 milhões de habitantes. É verdade. Substituam as pessoas. Pois, isto é verdade. Responsabilizem as pessoas e sejam substituídas. Isto é verdade. Mas o Estado não pode, de facto, se exonerar desta responsabilidade de cuidar dos angolanos. Porque a gente, quando olha para aqueles jovens, e uma parte considerável dos jovens que trabalham, estão a vir de Benguela, do Cunene, da Huila, jovens que não têm onde se queixar. Por isso é que eles, de facto, ficam naquele trabalho. Porque se eles saem daí, não vão para sítio nenhum, não têm para onde ir. Portanto, eu acho que é mesmo responsabilidade do Estado. E aqui devemos reputar, eu pelo menos reputo como irresponsável a afirmação do diretor da Inspeção Geral, porque ele sabe que alguma coisa não vai bem. E não se pode fazer, de facto, uma visita, uma inspeção avisada, né? Porque ele sabe por outros corredores que alguma coisa não vai bem. Com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos chineses, mas eles têm que tratar melhor os angolanos, quer dizer, porque estão aqui no nosso país. E não é o primeiro caso que nós temos sobre estas queixas. Existem várias, inclusive várias também que andaram pelas redes sociais. E eu penso que o Estado tem que fazer o seu papel, tem que cuidar das pessoas. Porque isso aí estamos mesmo de acordo, é preciso agir. Não vale a pena entrarmos em outro tipo de conversa, Leda, até porque fica injusto também tentar dizer que não está a acontecer, porque está a acontecer. E eu acho que todo mundo sabe, não vale a pena. Como disse, relatórios, documentos oficiais sobre isso, mas depois é possível também fazer uma investigação e pesquisar, e nós não temos problemas para fazer isso. E, portanto, por favor, paremos com esse lenga-lenga de tentar de lidar com essa questão do trabalho. E vamos dizer a todos os empregadores, os chineses que tratam mal, porque não são todos, já dissemos aqui, mas aqueles que estão a fazer mal têm que mudar de comportamento, afinal... não pode ser também no nosso país onde vamos ter mais dificuldades de ter acesso a um trabalho digno. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O coordenador-geral da Fundação Jonas Malheiro Savimbe garantiu em Luanda que a instituição tem apenas fins filantrópicos, afastando especulações como a de que estaria a criar um novo partido político. Isaías Chamacuva realizou uma conferência de imprensa para esclarecer as motivações da criação desta fundação que homenageia o líder fundador da UNITA. A informação foi divulgada em uma conferência de imprensa. Isaías Chamacuva foi quem trouxe os detalhes. Nós vamos procurar ajudar, assistir personalidades ou pessoas com necessidades especiais. Apoiar as pessoas portadoras de deficiências, apoiar a mulher rural, participar no esforço de erradicação das minas antipessoais. A organização, recentemente publicada em Diário da República, pretende também contribuir para a melhoria da condição de vida da população rural. Promover a criação de emprego para as pessoas portadoras de deficiências. Apoiar programas e projetos de alfabetização, saúde sexual e reprodutiva, saneamento, conservação e preservação do ambiente junto das comunidades rurais e urbanas. A conservação de documentos e objetos históricos de Jonas Savimbe é outro dos principais objetivos da Fundação. Sugerir, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados com a vida e a obra de Jonas Malheiro Savimbe. Apoiar pesquisa e estudos de desenvolvimento e difusão da vida e obra de Jonas Malheiro Savimbe em particular e de outras personalidades nacionais em geral. A Fundação pretende contribuir ativamente na formação de quadros nacionais nas diversas áreas de estudo. Vamos olhar para esta matéria. Dr. Albino Paquice, Isaías Chamacuva vem dizer que a Fundação Jonas Malheiro Savimbe tem apenas fins filantrópicos, contrariando muita coisa que foi dito por várias pessoas reagindo ao anúncio da criação desta Fundação Jonas Savimbe. Leda, primeiro vamos refrescar a nossa memória. Sim. Em 2015, nós nunca ouvimos falar do processo de reconciliação nacional, nunca ouvimos falar do perdão e o abraço e entrega das ossadas das vítimas que morreram desde maio de 77 até 2002, nunca ouvimos falar.
Com a chegada do presidente, portanto, João Lourenço, nós ouvimos falar sobre o processo ao poder. Em 2017, ouvimos falar do processo de reconciliação nacional. É uma coisa da qual nós não devemos esquecer. Senão ficamos como aqueles animais que não têm a capacidade intelectiva de refletir sobre os processos do antes e do depois. O presidente João Lourenço, com algumas coisas que se lhe possam apontar na sua governação que não estão bem, esta é uma marca que ele traz no seu processo de governação de reconciliação nacional. A questão da entrega das ossadas do próprio processo de reconciliação, a entrega das ossadas do presidente Jonas Malheiro Savimbi e agora a aceitação pública, o termo não é aceitação, mas é o reconhecimento da Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Aqui nós temos que dizer que isso está bom. É assim que está bom. São passos que nós estamos a dar para o processo de reconciliação. E se daí se pode ver um aproveitamento político, o aproveitamento político é próprio de quem tem o poder, para parecer bem, é normal. Qualquer pessoa com poder faria um aproveitamento político disto, porque isso interessa à família do presidente da UNITA, portanto, Jonas Malheiro Savimbi, fundador da UNITA, e interessa algumas figuras ligadas à UNITA. E interessa aqueles que vão beneficiar, naturalmente, dos proventos e do serviço da própria Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Eu tenho me sentido um tanto ou quanto incomodado com o excesso de falatório relativamente a esta questão, portanto, da Fundação Jonas Malheiro. Me sinto um pouco intimidado, incomodado. Por quê? Porque as pessoas pedem uma coisa e quando se lhes dá, dizem, deram. E as pessoas querem uma coisa, quando aquilo acontece, aconteceu. Como se quisessem que não acontecesse para fazerem uma crítica contrária. Ou como se estivessem habituados a não ver acontecer e daí a surpresa. Sim, Leda, sim. Sim, e de repente, o mais velho Isaías Chamacuva, que tem 78 anos, é rotulado como alguém que quer fundar um novo partido, através da fundação, é alguém que é muito amigo do presidente, portanto, João Lourenço, quer dizer, mas ele próprio esclareceu, há muito tempo que ele diz isso, ele viu o presidente João Lourenço, mais novo, conhecia os pais dele, portanto, e isso muitas vezes vem dentro de pessoas que estão dentro do núcleo mais duro da UNITA e que faz com que o mais velho Isaías Chamacuva seja mal visto. Isto, peço desculpas essa expressão que estou a usar aqui em televisão, não fica bem. Se nós queremos efetivamente um processo de reconciliação nacional, nós temos que ser capazes de dizer e olhar para quem ocupa o poder, não como um inimigo a abater, mas como um adversário político que muitas vezes aproveita-se de certos processos para aparecer bem. Neste momento, o presidente João Lourenço está a aparecer bem, está a ficar bem na fita. Agora, essas desconfianças são más, ainda bem que ele vem esclarecer e dizer todos os encontros que eu tive com o presidente da República ficaram escritos e estão entregues na direção do partido. E aqui era bom que da parte da UNITA, essencialmente do presidente da UNITA, engenheiro Adalberto da Costa Júnior, também houvesse mais abertura, mais candura, mais possibilidade do diálogo na conversa, não só com aqueles que efetivamente não estão no seu gabinete e estão com alguma fricção, como também com aquele que neste momento é o presidente da República. Devia-se fazer também de forma inversa, é verdade, mas também o presidente que representa a oposição tem que ter esta candura, que até... Leda, no futebol chama-se fair play. Chama-se fair play. Eu estar bem com aquele que é meu adversário, mas estou bem com ele, batemos nos ombros, uma coisa é o jogo, outra coisa depois é a vida privada. Falta isso à nossa política? Falta isso. Doutor Baliche Yonga, vamos olhar para esta questão da Fundação Jonas Malheiro Savimbi, lembrando que Isaías Chamacuva é o coordenador-geral desta fundação e convocou uma conferência de imprensa para tecer algumas explicações. Acha que era necessário que se fizessem essas explicações, até para atenuar algumas especulações que foram levantadas sobre a Fundação Jonas Savimbi? Leda, deixa partilhar uma tristeza, uma pena, né? Porque ver Isaías Chamacuva, um mais velho, que na nossa política é uma pessoa para respeitar.
independentemente do partido e das suas convicções, mas é um mais velho, tem 78 anos. Ficar nesse papel de ter que vir prestar esclarecimentos, isso é mesmo triste, é triste. E temos de dizer isso. Depois, como na minha terra também os bois têm o mesmo nome, é preciso também dizer de onde é que vêm as contradições. O Paquice não tem coragem de dizer que estão a vir da UNITA, estão mesmo a vir da UNITA, ou seja, não são quaisquer pessoas que estão a falar, não. Está a vir da UNITA, ele disse do núcleo duro, não sei o que é o núcleo duro, mas estão a vir da UNITA. E o que é que isso significa? Aliás, o mais velho Samakuva disse que antes, no processo, foi falar com o presidente da UNITA e, portanto, ele tem conhecimento. Desde aí já é um primeiro problema. Por quê? Porque uma fundação não tem nada a ver com partido político e, portanto, nem precisava dar um esclarecimento, nem dizer ao presidente da UNITA que vai ser criada uma fundação. Não, sendo fundação de alguém que é uma figura histórica no partido, peço desculpas. Não será um sinal de respeito? Não, também, peço desculpas. Peço desculpas, Leda. Não, e até porque eu conheço muitos indivíduos na UNITA que fizeram direito, estão na liderança da UNITA. São juristas, terminaram a universidade aqui em Luanda, não é? Fizeram os estudos em outros lugares, mas terminaram aqui. E são bons, se foram bons estudantes é preciso dizer, então bom estudante também tem que mostrar. Não mostraram, isso é completamente desnecessário. Sabe que existe a Fundação Sagrada Esperança, sabe, né? Sim. Existe a Fundação Eduardo dos Santos. Também há a Fundação existe a Fundação Luíne, existe a Fundação Bonito de Souza, existe a Fundação Nganazenz, ou seja, sim, existem muitas fundações. Leda, já ouvimos publicamente alguém que tenha sido coordenador, começado a vir publicamente explicar, assim, depois foi falar com o presidente que quer criar uma fundação, quer dizer, nós estamos num Estado democrático e de direito. E, atenção, nós estamos a falar daqueles que publicamente dizem que são eles que trouxeram a democracia no país e, portanto, são os democratas. Aliás, isso, na semana passada, e como se diz, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16. É isso para aqui, isso, né? Mateus 7,16. São os frutos. Afinal, a ditadura está na UNITA. Não precisa, isso é completamente desnecessário. Depois, deixa-me só partilhar. Vou partilhar essa mensagem porque foi o meu amigo Paquice que partilhou comigo durante a semana uma expressão icônica de Nelson Mandela. Há pessoas que criaram os seus inimigos e depois querem que esses seus inimigos que eles criaram sejam também nossos inimigos. Está a ver? E esse é o problema. Alguém quer que os seus próprios inimigos que ele criou sejam também inimigos dos outros. Não, não é assim. E, portanto, a Fundação tem os seus próprios desafios. Não vou adentrar para outras questões, porque o próprio tempo, aliás, nós estamos num processo de reconciliação e, Leda, o luto faz-se cada um ao seu ritmo. E, portanto, é até uma pena que os filhos do fundador da UNITA tenham de passar por essa situação porque estão em permanente luto, cada um ao seu ritmo e, portanto, era de todo necessário que a UNITA, pelo menos, saísse do espaço público. Não precisa aparecer sempre, porque diz-se quem sempre aparece aborrece. E nesse caso concreto está mesmo a aborrecer e até a trazer um ambiente que é completamente desnecessário. Parece que divididos são eles. O que eu queria dizer aqui é que, de facto, não tem havido uma boa atitude da parte da UNITA, de alguns militantes da UNITA. Que a destruição... Militantes ou dirigentes? Não, são dirigentes. Alguns militantes... O dirigente é militante. Não. O dirigente... Diga mesmo dirigente. Está bem que não é um militante. Aliás, de base. você disse núcleo duro. Não, deixa-me só terminar. Bali fica muito emocionado quando se fala essas coisas. O que eu quero dizer aqui é que não tem havido um bom comportamento de muitos militantes importantes da UNITA. Não tem havido. Que é uma espécie de destruição de caráter das pessoas. Não é que basta que alguém fale com outra pessoa do MPLA, diz logo lá que ele já foi comprado, como aliás diz o próprio mais velho Isaías Samakuva. E ele depois diz, eu com os meus 78 anos não preciso de ser comprado. Mas eu aqui estou de acordo com o que diz o Dr. Bali, que tem que haver da parte da UNITA uma capacidade de fazer o jogo político diferente daquele que tem sido feito até hoje, Leda. É que, por exemplo, falar com o Norberto Garcia não é ser do MPLA. Quando as filhas do Savimbi vão ter com o Norberto Garcia, Dr. Norberto Garcia, que trabalha no gabinete do presidente, não significa que elas estão vendidas ao MPLA. Não é isso.
Quer dizer, o MPLA também não tem tanto dinheiro para comprar toda a gente. Eu também acho que sim, quer dizer, tem que ser assim, ou seja, então, isto tira a possibilidade de as pessoas terem a liberdade de falar. Quer dizer, alguém que é da UNITA, filho do presidente da UNITA, não pode ter, por exemplo, com o Norberto Garcia. Por quê? Qual é o problema que existe? Foi comprado, foi pedir dinheiro. O MPLA tem assim tanto dinheiro para dar, tem tantos carros. Eu acho que não. Um mais velho, Zé Chamacuva, vai ao Palácio Presidencial. Bem, foi comprado. Isto tem faltado. E isto faz com que, vou terminar com isso, a última pergunta que a Leda me fez há pouco tempo. Não haja fair play da parte do atual presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que é muito meu amigo, com o presidente, portanto, do país, não é do MPLA, é o presidente do país. E aqui, quando a gente se relaciona com o presidente do país, a relação é outra. A postura deve ser outra. A postura tem que ser outra. Não se pode ter uma postura de alguém que, mesmo sendo presidente de um partido político, está a lidar com alguém que representa o seu partido e representa o país. A postura é outra. Tem que ser outra. E isso não tem havido. E o engenheiro Chamacuva faz isso diferente. Sempre fez isso diferente. Não é por ser mais velho. Não, é outra forma de ser, de estar na política. A gente pode fazer na política muita confusão, sem faltar respeito ao outro. Penso que é isso que está a faltar. E o mais velho Chamacuva faz bem em explicar, e eu espero muito sinceramente que a UNITA, neste aspecto, mude mesmo de atitude. Que os parceiros do MPLA não são inimigos e eles são adversários políticos. Amanhã a UNITA pode ser governo, vai querer que o pessoal do MPLA tenha o mesmo respeito com quem representa o Estado angolano. Significa que Adalberto Costa Júnior estará a ser mal aconselhado? Eu não sei se está a ser mal aconselhado. A pergunta seria, houve conselhos? A pergunta seria, General Adalberto Costa Júnior, houve conselhos? Houve conselhos? Esta é uma pergunta que eu faço. Fica no ar, houve conselhos? Leda, na sua justiça, também um minutinho faz só favor, para dizer, na sua justiça mesmo, favor. Só para dizer duas coisas. Diga. Leda, há universalmente aquilo que se chama a lei do espelho. Normalmente, o que nós quase sempre falamos dos outros é reflexo de nós. E essa coisa de dizer que as pessoas foram compradas, no fundo a pessoa está a dizer que ele foi comprada por alguém, não sei. Depois... Eu não disse isso. Não, eu é que estou a dizer, eu. Você não diga, aliás, que eu é que disse, doutor Balí. Eu é que estou a dizer, para que se não tenha receio. Não, eu é que estou a dizer. Sim. Aliás, eu estou a enunciar Assuma isso, uma lei universal. Disse isso. Eu estou a dizer. Aliás, a UNITA já disse aos jovens que receberam as casas que foram compradas. Os jovens foram comprados, quer dizer. E é como disse o Paquice, o Estado faz alguma coisa e depois diz que a intenção é outra. E isso é que deve deixar de existir, porque, Leda, no fim das contas, todos nós somos angolanos e todos nós temos direito àquilo que o país nos dá. Depois, o jogo político também tem palco, porque senão fica... Tudo politizável. Isso traz aqui um problema, Leda, não, isso não é uma discussão. Não, Leda, isso não é uma discussão, mas Leda, é o seguinte, é que quando a gente pede uma coisa e aquela coisa está a acontecer, a gente não aproveita o momento em que a coisa está a acontecer, é que desprezamos os processos. Desprezamos tudo, sabe? É que a gente pediu, está a acontecer. Ah, não, mas agora que houve compra, houve... Epá, estamos a desprezar o processo. A gente pediu ou não pediu? Pediu. Então vamos seguir o processo, por amor de Deus. Nós vamos seguir também, olhando para um outro assunto. O Presidente da República inteirou-se na última quinta-feira do funcionamento da TV Zimbo. Durante a visita, João Lourenço foi informado sobre o processo de modernização da primeira televisão privada do país. Ao fim de 15 anos, a TV Zimbo recebe pela primeira vez a visita de um Presidente da República. Durante aproximadamente uma hora, o estadista andou pelas instalações da primeira televisão privada da Angola independente. A redação de informação foi o ponto de partida de uma visita guiada em que um anfitrião e coordenador-geral da Comissão de Gestão fazia as honras da casa. João Lourenço conheceu os estúdios onde são produzidos os principais serviços de notícias da estação, todos transmitidos em direto. As ilhas de edição, onde são preparadas as peças de reportagem, e a área de make-up. O roteiro incluiu ainda uma curta passagem pela central técnica e, momentos depois, o visitante viu de perto
como funciona uma regi, numa altura em que a jornada de campo era transmitida em tempo real, do edifício principal para a área dos programas, através da ponte de ligação entre os dois setores. O estadista fez a travessia e, à sua chegada, recebeu as boas-vindas do programa A Tarde é Nossa, que era transmitido no momento. Mas a visita do Presidente da República à estação de Talatona não serviu apenas para a apresentação da capacidade técnica instalada. Durante o percurso, o titular do Poder Executivo inteirou-se do processo de modernização e digitalização da estação, os problemas atuais e as projeções que se fazem a esta altura. João Lourenço foi informado que a renovação da infraestrutura técnica é um desafio constante e que o plano de necessidades é ainda mais abrangente. As necessidades são muitas. Nós temos uma planta técnica que reclama muito de intervenção, porque a última intervenção que se fez um pouco mais profunda aqui em termos técnicos na TV Zimbo foi em 2015 e, como vocês devem saber, a televisão, a sua componente técnica, cresce todos os dias, muda todos os dias, e nós já estamos a sentir alguma debilidade naquilo que é a nossa planta, no que diz respeito à nossa planta técnica, e que precisa de ser rapidamente atualizada. E nós apresentamos também essas dificuldades ao Presidente da República. A planta técnica é o cérebro de qualquer televisão. Trata-se da plataforma que suporta as componentes áudio e vídeo ao nível da emissão. Inclui meios como câmaras, playout e servidores. O plano de reforma prevê também mudanças ao nível da estrutura física da estação. Doutora Balixionga, vou começar por si para olharmos para esta matéria. Na quinta-feira, o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, tirou o dia para visitar alguns órgãos do país, órgãos privados, corrigindo, privados, alguns privados. Hoje a TV Zimbo, fruto do contexto atual, já não é uma televisão privada, mas era até há alguns anos. O Presidente visitou a TV Zimbo, a Rede Girassol e a Rádio Eclésia, a emissora católica de Angola. Comecemos a olhar pela TV Zimbo. Foi uma visita demorada, onde o Presidente passou pelas várias áreas, inclusive pelos estúdios, por esse estúdio também de emissão dos nossos noticiários, e visitou aquilo que é a infraestrutura da TV Zimbo, conhecendo por parte do nosso coordenador-geral da Comissão de Gestão da TV Zimbo, Paulo Julião, aquilo que são as suas valências e também as suas debilidades e o que precisa ser feito para que a Zimbo continue a dar a melhor resposta aos seus telespectadores. Não, Leda, eu penso que foi uma visita interessante. Aliás, o Presidente tem estado, quando necessário, fazer visitas de constatação para, eu costumo dizer, para conformar os relatórios que recebe com aquilo que ele próprio constata, para depois tomar conclusões e até tomar decisões e projetar ações, o que eu acho que é muito, muito bom. Em relação à Zimbo, Leda, a Zimbo é uma televisão que tem um impacto muito, muito grande na vida dos angolanos e para aquilo que eu chamo a realização da liberdade de imprensa e do direito de expressão, porque a liberdade de imprensa é um elemento da realização da liberdade de expressão. Mas o Estado tem responsabilidades legais para com os órgãos de imprensa. A lei impõe determinados apoios e, portanto, parece-me fazer todo o sentido que o Presidente, enquanto titular do Poder Executivo, visite e depois aqueles apoios legalmente instituídos devem ser dados. Dito isto também, Leda, é preciso dizer, e aqui ser mesmo justo com o Presidente João Lourenço para dizer duas coisas. É em 2017, quando ele entra, assume-se como um reformador e uma das coisas que ele diz é que vamos reforçar o Estado democrático. Não se faz democracia sem liberdade de imprensa, não se faz democracia sem liberdade de expressão. E, portanto, quero entender que essa visita que ele faz é voltar para trás e dizer assim, bem, aquilo que eu disse agora preciso verificar se está a acontecer. Todas as ajudas, Ledas, necessárias para os órgãos, aliás, fugindo um pouco a forma como se fala da comunicação social, eu nunca separo uma comunicação social privada da pública. Para mim, é comunicação social no sentido de que todos os órgãos têm a obrigação de realizar o direito
da liberdade de imprensa e o direito da liberdade de expressão. Nesse sentido, a atenção que deve ser dada aos órgãos privados deve ser aquela que o Estado tem, considerando que os próprios órgãos privados também têm a sua responsabilidade. É preciso dizer que hoje em dia publicidade não chega, aliás, disse o coordenador da Zimbo que as necessidades estão muitas, e eu espero que na exiguidade de recursos que o Estado tem, continue a apoiar a TV Zimbo. Doutor Albino Paquice, começando a olhar pela visita feita a esta estação televisiva, a TV Zimbo, antes de olharmos para a Rede Girassol e também para a Rádio Eclésia, que notas é que nos pode dar sobre esta visita efetuada pelo Presidente João Lourenço? Pois, Leda, primeiro é que é a primeira vez que um presidente vem à TV Zimbo, né? A TV Zimbo tem 15 anos. É a primeira vez que um presidente vem à TV Zimbo e, aliás, na linha do que dizia o Dr. Bali, portanto, a televisão Zimbo mudou muita coisa naquilo que é a nossa liberdade de expressão e de imprensa no nosso país. Eu conheço os colegas todos aqui já há 10 anos. Eu estou aqui já há 10 anos na televisão, com a Dina no programa da manhã, como é evidente. São a ONU que estou agora aqui à noite, mas conheço os colegas e sei o esforço que os colegas fazem para poderem trabalhar, como é evidente. E então o Presidente vem fazer essa visita de constatação e eu aqui deixa-me dizer uma coisa que estou profundamente de acordo com aquilo que diz o Dr. Bali. E hoje só estamos nesses elogios ao Presidente João Lourenço, espero que depois não digam que alguém nos comprou por causa disso. Mas eu penso que o Presidente João Lourenço quer terminar como começou. Se nós fizermos uma comparação do que foi Angola até 2017, do ponto de vista da liberdade de imprensa e de expressão, nós não tínhamos a mesma liberdade de expressão e de imprensa como nós temos hoje. Não tínhamos. Mas há quem diga que houve uma regressão também a esta liberdade. Não é esta a perspectiva. Aliás, não é esta os números perspectiva. também não dizem isso. Os números também não dizem isso. Os números não dizem isso. O que tem havido é verdade, mas isso depois é um debate que não é nosso, é dos jornalistas, é o problema das direções de informação e as redações, uma coisa parecida. Há uma espécie de censura também, mas há uma espécie de autocensura. Mas a verdade é que eu não sou jornalista, Leda, eu coloco-me na pele de comentador. E sabe que também comento na Rádio Eclésia uma vez por semana e a gente pode falar mais hoje. Hoje pode falar mais. E eu penso que o Presidente da República quer terminar como começou. Tinha feito uma promessa que era a abertura da comunicação social, para além de reforçar, é preciso que os órgãos sejam reforçados, então ele quer visitar para constatar o que há de necessidades para ver se o Estado apoia. Eu penso que é nesta senda que ele vem visitar a TV Zimbo. E foi interessante estar cá, naturalmente, nos estúdios, para ele perceber, de alguma maneira, onde é que, muitas vezes, essa malta apresenta as notícias que são contra a minha própria governação e que fazem censura. Penso que é isto. Também é importante ver isto. E eu acho que é nessa senda. E por aí... Podemos passar já para a Rede Girassol? Sim, por aí pensamos que é importante que o Presidente ouça aquilo que, por exemplo, disse o coordenador Paulo Julião, que tem acompanhado, e aqui não é para fazer nenhuma bajulação, mas tem havido um trabalho muito grande desta equipa da televisão, da TV Zimbo, tem havido aqui um trabalho e um esforço muito grande para conciliar, para organizar. Penso que há necessidades que devem ser atendidas para nós termos um trabalho mais eficiente. De resto, a Rede Girassol, o Presidente também visitou, é verdade, por acaso eu não conhecia a magnitude daquela casa, é muito grande. Foi-nos dado a ver uma infraestrutura muito grande, gigante. Gigante, é verdade, gigante. Naturalmente que é bom que o Presidente visite, mas eu aqui queria muito rapidamente voltar-me para a Rádio Eclésia, que é uma rádio que eu conheço. Vamos à Rádio Eclésia daqui a pouco. Doutor Bali Chionga, que notas nos pode dar sobre a visita efetuada também à Rede Girassol, que não tem apenas a televisão, tem uma rádio, tem a plataforma digital, há muitos jovens empregados e vimos que é de facto uma infraestrutura de grande envergadura. Leda, é uma estrutura gigantesca. Acho que é um investimento tremendo na comunicação, naquela estrutura toda. Agora, como disse o próprio coordenador, não sei se é coordenador ou não, aqui peço desculpas, mas quem representava a Rede Girassol dizia que uma das grandes questões, e eu estou completamente de acordo, uma das grandes questões da Rede Girassol é atrair audiência. Isso passa por ter bons programas atrativos, que neste caso em concreto é preciso dizer que a Zimbo tem destaque. Mas é uma rede nova e, portanto, também vai trilhar o seu caminho. Isso é interessante porque, Leda, porque já estamos a entrar para um espaço mais democratizado, onde os telespectadores, os ouvintes têm muito mais escolha. Eu penso que isso é muito bom. Agora sim, podemos olhar para
A visita efetuada também à Rádio Eclésia, é um edifício antigo, aliás é dos órgãos de comunicação mais antigos que Angola possui, uma infraestrutura degradada, por assim dizer. Aliás, o padre responsável disse à imprensa que, de facto, existem muitas preocupações e que há dificuldades para se trabalhar naquelas condições. A Rádio Eclésia é a rádio mais antiga de Angola. Quer dizer, tem 70 anos. Mais antiga não digo, porque eu penso que é a Rádio Nacional. Mas vai fazer agora 70 anos. E trabalha naquelas condições. Há um estúdio lá embaixo que inunda, porque aquela rua geralmente tem inundado aquela rua e a água passa lá por baixo, porque o estúdio é mesmo na cave. E então não há condições de trabalho. E eu achei interessante o presidente ir para aquela rádio e sentar-se naquelas cadeiras onde muitas vezes se tecem críticas sobre a governação do presidente. Eu acho que é interessante isto, que é uma forma também de democratizar o diálogo e o debate. Vocês fazem o vosso trabalho como jornalistas, é evidente, mas eu vim para saber quais são as instalações que vocês têm. E, inclusive, o presidente terá constatado que não há condições de trabalho na Rádio Eclésia. Não há aquelas condições boas de trabalho. E isto é bom, Leda, porque deixa-me dizer-lhe que, inclusive, a CIAST ficou satisfeita com a visita do presidente. Penso que é bom, deu força também aos jornalistas. E o que se espera é que existam apoios institucionais, como é evidente, como aliás diz o Dr. Bali, para que a comunicação melhore, para que os jornalistas possam fazer o melhor trabalho. Obrigada, a todos os níveis. Doutor Paquice. Doutor Bali, notas sobre esta visita efetuada à Rádio Eclésia? Leda, muito rápidas, e aqui tenho que voltar para o presidente e dizer, ele próprio, quando em 2017, uma das coisas que disse é, vai estar aberto à crítica. Não me parece que ele tenha alguma aversão à crítica. Naturalmente, qualquer ser humano criticado tem aqui alguma... Mas, como eu disse, volto a citar Nelson Mandela, algumas pessoas querem mostrar que o presidente tem a Rádio Eclésia como inimiga. Não. Não, o presidente não tem inimigos nesse caso em concreto. Aliás, eu pertencia ao clube de amigos da Rádio Eclésia nos anos idos, eu fui à Rádio Eclésia convidado pelo Sassembel e eu penso que é uma rádio que tem a sua linha editorial e está livre para trabalhar, e penso que essa crítica faz sentido. Agora, não precisamos também criar muros no próprio país, Leda, só para terminar. Os problemas da infraestrutura, deixa-me dizer isso, não conheço os fundos e o cofre da Igreja Católica, mas também a Igreja Católica tem de fazer alguma coisa para tornar aquela rádio um pouco mais digna, e os seus trabalhadores também, porque ela é dona, e a Igreja Católica não é uma igreja qualquer do ponto de vista financeiro, também é preciso dizer isso. Depois não vou dizer mais outras coisas. Bem, vai dizer agora o que reservou para o seu minuto. Leda, no meu minuto, sabe que hoje, dia 7 de julho, é o Dia Internacional do Chocolate. E o chocolate tem uma coisa interessante que é afeto, e portanto aproveito hoje para agradecer todo o afeto que eu recebo da minha família em particular, dos meus amigos daqui, do pessoal do estúdio, e depois apresentar um livro que tem muito a ver com o que nós discutimos hoje, conselho aos políticos, principalmente ao líder da UNITA, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é, de Dale Carnegie. Nós podemos fazer amigo e influenciar pessoas. E então essa é a minha sugestão para o minuto de hoje. Obrigada, doutor Bali Chionga. Doutor Albino Paquice, o que nos traz para o meu minuto dividido em dois, vou ter que usar óculos. As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos e demais pessoas jurídicas e prevalência sobre as de qualquer outras autoridades. Há um acórdão 50/38/B08 e que a Sociedade Mineira de Catoca não tem estado a cumprir a indemnização que deve aos trabalhadores que tinham sido expulsos daquela sociedade e que deviam ser reintegrados. O processo foi decidido em tribunal, mas não há cumprimento dessa decisão do tribunal. Eu penso que era preciso que a expensão da justiça, de facto, verificasse o que se passa com os trabalhadores da Sociedade Mineira de Catoca, que estão há muito tempo à espera da sua indemnização, e alguns deles já terão morrido por falta desta indemnização porque estão no desemprego. A segunda parte deste meu já terminou o seu minuto, doutor. O segundo, fiz 30 segundos. Muito obrigado, Leda. Então, aqui apresentar esta obra, portanto, que tem a coordenação, portanto, do doutor Matias Caxixa. Portanto, temas atuais do direito militar. Foi apresentado a semana passada. São jovens juízes e procuradores que têm estado a fazer um trabalho meritório.
O segundo livro que eu apresento, hoje falamos do Dr. Samakuva, é Paz, Democracia, portanto, Liberdade e Democracia, o pensamento político de Isaías Samakuva. Portanto, o Isaías Samakuva, o presidente Samakuva, o antigo presidente da UNITA, escreveu sobre esta obra, vale a pena ler. Ali coisas muito interessantes e ele é um mais velho que nos vale muito acompanhar aquilo que é o seu pensamento político. Leda, muito obrigado. Obrigada, doutora Albino Paquice. Obrigado.